Olá, boa noite, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós recebemos a nossa tutora, a professora Nathalie Hoff, que irá conversar conosco sobre projetos internacionais. E, antes de mais nada, novamente gostaria de cumprimentar nossos alunos, nossas alunas, o Bruno, a Maria Lúcia, sempre presente, a Vitória, a Bárbara, o Guilherme, meu xará, o Vinícius Magnoni, que garante que a duração dessa aula interativa seja de 1 hora somente, sabe, professora Natalia? A regra é que tem que ter alguém do Espírito Santo. Então, ele já está aqui, então a nossa aula, nosso tempo da nossa aula está garantido, senão a gente ficaria aqui até amanhã de manhã. A Isabela, a Maria Larissa, então, por favor, sejam todos muito bem-vindos. Então, sem mais delongas, passo a palavra para a nossa querida professora Nathalie, que irá falar sobre projetos internacionais. Nathalie, boa noite. O palco é seu. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Muito obrigada aqui pelo convite. Acho que é sempre legal ter esse espaço para poder conversar contigo e, sobretudo, com os nossos alunos e alunas, né? Então, hoje estou aqui para a gente poder entender melhor a relevância dos projetos para o internacionalista de um modo geral, mas principalmente para que a gente também possa pensar um pouco sobre como pensar estrategicamente e aí esse enquadramento, né, de pensar em termos de projeto, como isso acaba sendo relevante, de extrema importância no cenário contemporâneo, sobretudo no cenário internacional. Então, gente, eu vou conversar aqui com vocês, então eu já deixo aqui super aberto para que vocês enviem as suas dúvidas e tragam os questionamentos que vocês possam ter, né? Porque afinal o objetivo dessa aula é que a gente sempre possa trocar um pouquinho, que vocês possam trazer as dúvidas de vocês. Para começar, eu acho que a gente tem que partir de algumas definições muito básicas e iniciais. Então, antes da gente olhar para o cenário internacional e discutir a conjuntura, né, e a complexidade da conjuntura internacional, quando a gente pensa em projetos que estão sendo realizados, seja do ponto de vista dos atores governamentais, seja do ponto de vista de atores do terceiro setor ou de atores do setor privado, né? Então, independente do tipo do ator ou do tipo do projeto que a gente está implementando, que se pretende internacional, né, a conjuntura ela tende a ser bastante complexa. A gente está vendo todos os impactos que são gerados a partir do conflito entre Rússia e Ucrânia e como isso impacta na tomada de decisão e como impacta em negócios muitas vezes muito pequenos, né, que a gente não esperaria que seriam afetados por um conflito que acontece tão longe das nossas fronteiras. Então, antes da gente partir para esse tipo de discussão, acho que é importante ressaltar o que é um projeto e por que a gente fala disso, né? Então, de maneira muito simples, lá naquele guia, que é o PMBOK, que fala, que é justamente, tem toda uma metodologia voltada para o gerenciamento de projetos, eles vão definir o projeto como um empreendimento temporário, que tem como objetivo gerar algum tipo de produto, né? Então, produzir alguma coisa, desenvolver algum tipo de serviço, enfim, você está tentando, seja melhorar algum tipo de processo dentro de uma instituição, criar ou mesmo criar algo novo, né? Então, os projetos, quando a gente pensa no projeto a partir desses termos, o que a gente precisa ter em mente? Né? Sobretudo o fato de que a gente está falando de algo que tem um começo, um meio e um fim. Portanto, a gente tem um escopo que precisa ser muito bem delimitado e muito bem pensado, justamente para que você consiga executar, o que se pretende com aquele projeto dentro daquilo que foi planejado, né? Então, a gente parte dessa definição que é muito simples de pensar no projeto como algo que tem começo, meio e fim, e, portanto, você precisa gerenciar as atividades que são necessárias para empreender essa ação
de modo que você consiga atender às expectativas que foram geradas com a apresentação do projeto. Então, é bem importante ter isso como ponto de partida. E por que isso é tão importante quando a gente pensa no contexto organizacional? Justamente porque a noção de projeto ela vai ser inserida como uma forma de você implementar uma gestão mais estratégica dos recursos de uma instituição, sejam esses recursos tempo ou sejam esses recursos de dinheiro. Então, geralmente, um projeto é algo que tem esse escopo muito bem definido, e quando se fala em escopo, a gente está falando dos objetivos, mas também a gente está falando de todas as atividades que precisam ser incluídas para que você realize. Então, vamos pensar que seu projeto pessoal, por exemplo, é se formar em relações internacionais. Esse é um projeto que tem um tempo, que você precisa cumprir. Você tem um escopo, um tempo não só do curso, a duração de 3 anos, um comprometimento, então, de um prazo significativo, mas você precisa gerir o seu tempo, considerando que você pode estar trabalhando enquanto você estuda. Você precisa gerir o seu tempo de maneira eficiente para que você consiga realmente fazer o seu curso e terminar dentro ali do prazo de 3 anos, se você não tiver nenhum tipo de dispensa, nenhum trancamento ou reprovação. E também tem um custo, porque você está investindo na sua educação. Então, você está, no caso, se você está estudando aqui com a gente, você está pagando sua mensalidade, você está investindo para que aquilo aconteça. Então, você quer terminar o mais rápido possível, fazer as provas dentro do prazo, não perder a avaliação, porque tudo isso gera mais custos. Tudo isso vai gerando, então, o aumento naquilo que você planejou, naquilo que você pensou que você teria que gastar de modo inicial. E você tem também um escopo de atividades que você precisa pensar também a partir disso para que você cumpra o seu projeto. Você tem leituras que precisam ser realizadas, provas para fazer, então você precisa atividades extracurriculares para entregar, então você tem todo um plantel de atividades que você precisa cumprir. Então, o projeto ele tem esse caráter de ser muito delimitado e definido, justamente para que você possa otimizar a utilização dos recursos, seja do ponto de vista do indivíduo, um projeto pessoal, seja do ponto de vista de uma organização, e também você possa otimizar esses recursos sempre considerando a necessidade de um constante controle das suas ações. Então, tendo essa importância estratégica dos projetos, você vai ter toda uma literatura que se direciona a pensar no que a gente chama de gerenciamento de projeto. Então, vocês viram lá na disciplina que quando a gente fala de gerenciamento de projeto, a gente está falando de uma área que é fundamental na execução de processos bastante diversificados, desde uma obra, a criação de uma nova universidade, a fazer um curso superior, a internacionalização de uma empresa. Então, você tem essas ações que podem ser muito variadas no seu escopo, no seu objetivo, mas que todas geralmente são pensadas a partir de uma lógica estratégica visando desenvolver alguma coisa, implementar algum processo ali dentro. E aí você vai ter essa metodologia que vai sendo desenvolvida para pensar nesse processo de como gerenciar os projetos. Então, você tem essa área que se dedica a pensar sobre esses processos e como otimizar os processos, que é chamada de gerenciamento de projetos. Eu não vou entrar em todos os detalhes, geralmente nessa área eles vão dividir o projeto em várias áreas que vão envolver gestão de custos, gestão do tempo, gestão das pessoas, o controle dos stakeholders, a gente tem todas essas questões mais objetivas que precisam ser pensadas dentro desses projetos, mas eu recomendo que vocês pesquisem um pouco mais sobre vocês têm lá no livro, mas que vocês deem uma olhada nisso, porque pode nos ajudar bastante. Para quem me conhece, sabe que eu tenho essa formação em RI, mas eu estava comentando com o professor Guilherme que eu fiz durante 1 ano um MBA em gerenciamento de projetos não terminado. Por exemplo, eu não cumpri o meu objetivo nesse processo há muitos anos, logo que eu saí da graduação.
E algo que me marcou bastante quando eu estava fazendo esse MBA foi justamente como a ferramenta de pensar o gerenciamento de projetos, então de pensar, seja na sua vida pessoal, seja na sua empresa, né, seja no governo, né, seja aqui no nosso curso de Relações Internacionais, em termos de projetos, é uma maneira de você otimizar a utilização de seus recursos e também garantir um maior controle das atividades que estão sendo realizadas, de modo que você possa realocar recursos de maneira mais efetiva. E aí eu vi aqui já o comentário da professora Carolina Rueder, que ela pergunta aqui se os objetivos, que parece, né, para ela, que os objetivos têm que ser muito claros. Sim, quando a gente parte da lógica do projeto, quando eu falo que a gente tem que começar dos conceitos iniciais, é justamente partir desse entendimento que, sendo o projeto uma atividade que tem um objetivo estratégico, né, você quer criar um produto específico. Esse objetivo estratégico ele vai ser realizado com um número relativo, com uma quantidade limitada de recursos, né, e precisando atender a um prazo, e também precisa atender a uma série de demandas do que se chama de partes interessadas. Né? Quem são as partes interessadas? Os clientes, o seu chefe. Então, as partes interessadas são aquelas pessoas que têm algum tipo de interesse com aquele projeto, com aquele produto que você está desenvolvendo, e você está desenvolvendo isso a partir de um projeto. Os objetivos precisam ser muito claros, e algo que me marcou bastante quando eu fazia esse MBA, acho que foi uma das poucas coisas que ficou assim muito na minha memória, porque eu sou uma pessoa mais da teoria, né, gente? E aí, de repente, eu estava cheia de planilha. Uma coisa que ficou muito gravada na minha mente foi quando eu estava tendo uma aula sobre gestão dos custos do projeto, que é uma das áreas mais importantes, e o professor perguntou para a gente se você receber da sua empresa, né, e aqui acho que boa parte de vocês trabalham, né, então faça esse exercício. Se vocês recebessem da sua empresa, vocês apresentam um projeto. Né, geralmente o projeto ele começa quando você tem uma ideia, quando você percebe um problema, quando você nota que alguma coisa precisa ser ajustada. Né, e aí há ou a demanda desse projeto pela chefia, ou você apresenta. Né, você pode apresentar um projeto para implementar um processo. Né? E você vai receber um determinado, uma alocação de recursos específica para realizar esse projeto. Imagina que você receba ali 10 mil reais para fazer o seu projeto. Que você apresentou, bonitinho, planejamento, especificou todo o escopo do projeto, as atividades que vão ser realizadas, todo mundo que você tinha que contratar, o que você vai ter que adquirir para implementar o projeto, né? Você apresentou toda essa parte do planejamento, seu projeto foi aprovado e você recebe os recursos do seu projeto. E aí ele perguntou para a gente, imagina que você gasta, você então, o que você faz com esses recursos? Você vai gastar tudo? Ou você vai tentar economizar? Será que os alunos, alguém aí se arrisca a dizer o que você tem que fazer quando você recebe esse recurso para o projeto? Tá tarde, gente? Estão cansados? Mas eu lembro que na época eu respondi que a gente deveria economizar, né? Porque afinal, você vai ser visto como... o Guilherme disse que precisa economizar. Porque deve ser legal, né? Você chega, olha só como eu sou eficiente. Eu falei que eu ia precisar de 10 mil reais para o meu projeto, mas eu vou fazer em 7. Né? E depois, e isso vai ser bem visto. Né? E aí o que o professor naquele momento falou foi o seguinte, que na verdade isso é bastante equivocado, porque quando você pensa em termos de projeto e em gerenciamento de projetos, você tá se pautando justamente na ideia de que você precisa planejar todos os detalhes, todas as etapas do que você vai fazer, para que você consiga otimizar o máximo possível os recursos da instituição na qual você trabalha, para realizar, para cumprir um objetivo estratégico. Se você, ao fazer esse planejamento, e obviamente que todo planejamento tem ali as suas intempéries, não quer dizer que ele vai ser perfeito, mas se ao fazer esse planejamento, você disse que precisava de 10 mil reais, e você gasta muito menos, você fez um mau planejamento.
e você fez com que a sua empresa, pensando no mercado privado, por exemplo, onde, né, a competitividade é fundamental, você fez com que a sua empresa alocasse 10 mil reais no seu projeto, às vezes você gastou menos, gastou 6, e 4 mil reais ficaram ali parados com você e não foram, muitas vezes, utilizados em outro setor ou em outra área que precisaria, talvez, desses recursos. E isso me marcou muito, porque já parte desse pressuposto de que dentro de você pensar nos projetos em termos de planejamento, e em termos de gerenciamento de todas as atividades, custos, riscos, gastos, você precisa considerar que esse planejamento precisa ser bastante acurado com aquilo que você vai estar realizando, né? Porque recurso parado é um recurso que não está sendo investido e, com isso, a empresa está perdendo dinheiro. Então, essa é a lógica do gerenciamento de projetos. É você desenvolver uma metodologia que permita, dentro da administração, otimizar a utilização dos recursos de uma empresa pequena ou de grande porte, ou mesmo do governo federal. Percebam o quanto que para o governo federal o que eu falei é fundamental. Se você pede uma alocação de recursos para alguma coisa no governo federal e você não gasta todos esses recursos, vai ter outro setor que provavelmente ficou sem esses recursos, né? Já que o dinheiro ele é finito. Então, me permite uma parte? Por favor, claro. Esse ponto é fundamental, porque assim, aqui vai um pouco de experiência do que eu presenciei, né? Quando um departamento possui um número específico por exemplo, de bolsas de estudo. Então, existe uma série de variáveis aqui, alunos e alunas, que não vou entrar em detalhes, mas vamos supor assim, um bom programa de pós-graduação, um dos seus reconhecimentos é ele ter um número de bolsas disponíveis ali, que é do departamento, e eles vão alocando essas bolsas. E como a professora Nathalie estava explicando, não existe assim, o governo me deu 10 bolsas de doutorado e aprovei 8 alunos. Você não vai virar e falar, eu tenho 2 bolsas aqui que eu, sei lá, vou alocar em outras. Não. Você tem um problema. Porque você tem 10 bolsas e tem 8 doutorandos ou 8 mestrandos. E aqueles recursos precisam ser alocados. Por quê? Porque senão, quem lá atrás autorizou as 10 bolsas, bom, autorizei 10, entrou 8, então você pode conviver com 8. Aí, ano que vem, outro processo seletivo, entrou 7. Bom, já sobrou uma. Então, muitas vezes, isso é um problema maior do que não ter, porque se você precisa que aquela bolsa esteja rodando, então os departamentos começam a quebrar a cabeça do que fazer. Porque, como a Nathalie bem trouxe aqui, é um recurso parado. Não tem como pegar aquele valor e fazer outra coisa. Não, aquele valor é para pagar 10 doutorandos, 10 mestrandos, e você tem um número a menos. Então, esse de economizar não existe. É realmente uma questão de planejamento, certo? Voltando um pouco da exposição da professora Nathalie, né, que ela fala, né, todo projeto tem um começo, meio e fim, né? Isso se aplica a tudo, tá? Tudo. Seja vocês que estejam trabalhando e venham uma demanda de elaborar um projeto, seja para fazer o TCC do curso de graduação, um pré-projeto de mestrado, você precisa prever seu início, meio e fim. Isso tem até um nome mais pomposo, mais bonito, né? O ciclo de vida do produto, né? Que realmente, então, assim, as pessoas às vezes se espantam, né? Não entendem esse processo de virar e falar assim, poxa, a empresa X lançou um smartphone em fevereiro, e em fevereiro do ano seguinte já lançou outro, e em fevereiro do ano já lançou um terceiro. Exatamente, porque aquele projeto prevê um fim.
não vai haver, por exemplo, um smartphone perfeito, por mais que haja tecnologia, vai ser uma de cada vez. Por quê? Porque o produto precisa o quê? O que é o final do ciclo de vida? Morrer. Então, eu não posso lançar algo fenomenal que resolve todos os problemas de uma única vez. E você vai ampliando, você vai pegando o microcosmo da coisa e a gente vai vendo como é bonito esse processo de projetos. Então, tem lá a curvinha do produto, a embalagem ser dessa forma, tudo isso é pensado, não é aleatório. E a mesma coisa serve também para os projetos de cunho internacional. Veja, a Nathalie, a professora Nathalie está no processo de doutorado. Se ela resolvesse que ela quer passar um período do doutorado dela fora do país, ela quer visitar, ser uma pesquisadora visitante numa universidade no exterior, ela precisa fazer um outro projeto em cima do projeto que ela está fazendo, e aqui vai até de encontro com a observação da nossa professora Carolina Roeder, né? Ela vai ter que dominar o idioma da universidade que ela pretende ir. Então, não adianta, o sonho da Nathalie é estudar na Coreia do Sul. Fala coreano, Nathalie? Então, não adianta. Mas a universidade na Coreia pode virar e falar, a gente aceita inglês. Então, quando ela for fazer o projeto dela, para mandar para fora, ela vai ter que pensar, bom, na universidade eu vou falar inglês. Nas ruas da Coreia do Sul eu não vou. Então, eu tenho um problema já aí. Segundo, uma coisa é escrever uma tese em português. Outra é você parar e pensar, bom, se eu escrevo, sei lá, 20 páginas por mês em português, mas eu não tenho costume em escrever em inglês, esse tempo vai ter que ser maior. Você não vai conseguir produzir a mesma quantidade de páginas que você produz no seu idioma nativo. Tudo isso precisa constar num projeto. Não adianta você prometer aquilo que é impossível de cumprir. Você pode até não cumprir por outras razões, mas algo que é claramente impossível de cumprir, o seu projeto já é falho ali. E projetos falhos é um custo elevado, de tempo também, não é só de financeiro. Então, é fundamental conseguir realizar um planejamento adequado à realidade, à sua realidade, realidade da empresa, da organização, da realidade de um projeto internacional, do outro. Você tem que pensar nisso também, há outros prazos, há outros processos. Volta aqui para a parte educacional, acadêmica, que eu conheço um pouco mais. Vocês vão se graduar, mais dia, menos dia. Espero que todos vão receber seus diplomas, vão se tornar bacharéis. Torço que quem tiver interesse em fazer pesquisa, ou dar aulas, ser professor, então o próximo passo é o mestrado, né? Aqui, os processos são parecidos. Então, as universidades abrem um edital, tem seus processos seletivos, uns exigem provas de conteúdo, outros provas de conteúdo, provas de idioma, prova de conteúdo, prova de idioma, entrevista, análise de currículo. Esse é um processo que é muito semelhante entre as universidades brasileiras. Aumenta um pouco, diminui um pouco o grau de exigência burocrática, por assim dizer, dependendo do programa, até mesmo dentro da mesma universidade. Pois bem, então a gente está familiarizado com como as coisas funcionam aqui. Você vai pensar um projeto acadêmico para fora, a realidade é outra. Já começa pelo seguinte, o grau burocrático é um pouco menor. Então, assim, não tem necessariamente um processo seletivo. Muitas vezes depende da resposta de uma pessoa, do orientador.
Então, você vai... Então, assim, ó, não adianta a gente gastar tempo também com coisas que não vão rolar. Então, a Nathalie, por exemplo, ela gosta de discutir segurança, ela gosta de discutir teoria, e eu quero ser aluno da Nathalie, eu quero que ela me oriente. Eu não vou mandar um projeto de um assunto que ela não gosta. Por quê? Que ela vai me falar não. Então, o meu projeto pode ser excelente. Está no campo de pesquisa da Nathalie, ela vai falar não. E isso é o que funciona lá fora. Então, eu gastar tempo de produzir algo que desperte o interesse de um professor lá fora, eu preciso saber para quem eu estou escrevendo, para onde eu estou escrevendo. Porque isso é saber elaborar um projeto desde o seu nascedouro. Então, é fundamental a gente destinar recursos como tempo, com objetivos claros e destinado aonde é o maior grau dele ser aceito. Quero estudar nos Estados Unidos? Excelente. Mas isso já embute, por exemplo, ter que dominar métodos quantitativos, porque é como as universidades americanas trabalham, em sua maioria. Tem que saber métodos quantitativos. Algumas vão exigir prova de matemática, inclusive. Então, não adianta eu querer mandar algo 100% qualitativo, sabendo que as chances de ser aceito são baixas, porque eu preciso dominar, ao menos, o básico do método quantitativo. Então, tudo isso significa saber elaborar um projeto no ambiente internacional, significa também conhecer o que está do outro lado. Só para terminar e devolver para a professora Nathalie, aqui, então, lá fora, como eu falei, depende de uma pessoa só que tem outro calendário. Então, tem que ficar de olho em calendário também. Eu só consigo ir para fora com bolsa. Existe bolsa para ir para fora? Existe. Só que lá fora é setembro, outubro, não é fevereiro, março, como é aqui. Então, se a gente não fica atento a quem eu estou destinando o projeto, a gente gasta nosso esforço, a gente gasta nosso recurso. Tempo é um recurso escasso e que não adianta a gente querer nadar contra a corrente. Nós não vamos mudar essa realidade. Nós temos que pensar bem nos objetivos para quem esse projeto se destina, seja acadêmico, seja empresarial, de vida. Tá? De vida também. Não adianta querer criar um sonho de que eu vou sair do Brasil, vou para outro país, porque lá é perfeito. Não, vai ter seus problemas também. E se esse é o seu projeto, você vai se decepcionar. Você vai ver que tem coisas lá que são melhores do que aqui e tem coisas aqui que são muito melhores do que lá. Então, assim, é fundamental dominar e conseguir utilizar as ferramentas de projeto do nosso âmbito como um todo. Me estendi demais, Nathalie. Me devolvo. Imagina, acho que foram excelentes as suas colocações, estava te ouvindo, e aí eu li a mensagem do seu xará aqui, que o Guilherme, logo depois que eu comentei sobre os custos, ele colocou aqui, entregar o melhor resultado dentro do custo adequado. Então, Guilherme, é mais do que isso que o meu professor estava querendo dizer, e vai muito ao encontro do que o professor Guilherme está colocando aqui, que é o seguinte, é entregar o melhor resultado dentro do que foi planejado, o mais próximo possível dentro do que foi planejado, porque o projeto é uma maneira de pensar estrategicamente como você pode desenvolver aquele resultado e com isso gerar mais ganhos, lucros para a empresa, ganhos sociais para o Estado ou desenvolvimento pessoal, profissional para você. E aí uma coisa que é bem interessante da gente pensar, eu gosto muito de uma definição quando a gente pensa em estratégia, esse termo que aparece nas RIs o tempo todo, né, com o pessoal dos estudos estratégicos, mas que o pessoal aí da ADM, da administração, eu acho que gosta até mais, né, eu falo que os
Sul virou esse livro que você encontra tanto nas malinhas dos professores de administração, quanto nos professores que estudam a guerra e os estudos estratégicos de um modo mais geral. Eu gosto muito de pensar a estratégia como uma forma onde você tenta tomar uma decisão com relação, relacionando seus meios e seus fins, de modo que você possa ter uma utilização ótima dos seus recursos, né? Você possa ter a melhor utilização possível dos seus recursos. E pensar gerenciamento de projeto é tentar ter uma utilização ótima dos seus recursos, seja no nível empresarial, seja no nível individual, e eu diria que no nível governamental é fundamental, né? Já que os recursos no nível governamental são muitas vezes até mais, não necessariamente escassos, né, mas o emprego dos recursos precisa ser muito bem ponderado. E aí, quando a gente está falando disso, então, pensar em projetos é pensar em planejar adequadamente, né? Se você gasta muito menos do que você se propôs, você não planejou direito, teve um erro no seu projeto, né? Então tem um problema, você não está fazendo a tarefa de casa direito, assim como se você gasta muito mais, se você gasta muito mais tempo, né? Se acaba muito rápido, e aí às vezes você interfere em todo esse ciclo, né? Que o professor colocou muito bem, do ciclo de vida do projeto, que geralmente eles falam em algumas fases, né? De iniciação, implementação, acompanhamento, e depois também um processo de de análise do processo mesmo, assim, para você também aprender com aquilo que foi, para você formalizar o aprendizado com aquele projeto. Quando a gente pensa no nível internacional, e algo que o professor Guilherme já colocou de maneira muito, acho que muito inteligente, isso se torna mais fundamental, porque a gente está pensando num planejamento que vai ter que levar em conta, que vai ter que considerar um número de variáveis que não só é mais elevado do que a maioria, não todos, né, mas do que a maioria dos projetos que a gente pensa para o plano doméstico, como você tem um nível de incerteza muito maior, né? E esse nível de incerteza, quando não considerado dentro do seu planejamento, por exemplo, na internacionalização da empresa, isso pode gerar problemas, né? Então, há algo que o professor Guilherme foi colocando sobre a vida acadêmica, né? Então, a gente precisa pensar como é que é o procedimento de aceite, qual é o calendário, né? Para que você também não fique perdendo tempo fazendo coisas que não são necessárias. Mas quando você pensa, por exemplo, numa empresa, ou mesmo num acordo de cooperação técnica entre 2 estados, por exemplo, mas acho que pensar numa internacionalização de empresa fica até mais simples para vocês conseguirem visualizar. Isso geralmente vai ser pensado em termos de projetos, na maioria dos casos, né? Esses projetos de internacionalização, ou mesmo de você tentar levar um produto diferente para outro país. E você vai ter que considerar, para além das variáveis bem tradicionais que você já considera no âmbito doméstico, preço, tempo de produção, qualidade, público-alvo, né? Tudo isso você vai ter que colocar ali na conta, né? Mas aí você vai ter que inserir, por exemplo, que a logística ela já fica mais complexa, porque você precisa fazer com que o seu produto chegue em outro país, né? Se é na Europa, mais complexa, porque é um continente muito mais distante, né? Como você vai fazer o transporte desse tipo de carga? E aqui a gente ainda está na parte fácil, porque aí você também tem que saber qual é a burocracia desse país para o qual você está tentando levar esse produto ou levar a sua empresa, abrir uma franquia. Tem alguma questão burocrática que é muito diferente? E as leis sanitárias, por exemplo, se você vai levar algum tipo de produto, alimento. Como é que funcionam as leis sanitárias? Será que são as mesmas do Brasil? Porque às vezes, gente, eu falo de lei sanitária porque às vezes são detalhes do detalhe do detalhe, que às vezes o Inmetro vai cobrar diferente e lá vai ser diferente. Se você não souber disso, você vai ter problema no momento que e se você perceber isso muito tarde, você vai ter prejuízo. E o regime político? Como é que funciona? Para além da burocracia do Estado, para a gente pensar na parte técnica, politicamente. Imagina que você estava indo para a Ucrânia, né? Você ia abrir uma filial da sua empresa na Ucrânia em março de 2022. Né?
Você começou a planejar o seu projeto lá no começo do ano passado. Aqui, gente, obviamente que você não tem como adivinhar que uma guerra vai começar. Mas imagine, você precisa trazer as questões políticas, geoestratégicas para o balanço, a depender do tipo de empreitada ou do local. A gente fala muito sobre os empréstimos da China para países do continente africano, que são empréstimos de alto risco, justamente porque são países em uma condição dentro da estrutura econômica internacional mais subalternizada por conta do processo de constituição desses estados e das suas economias, dentro de uma hierarquia capitalista. E também muitas vezes são estados que são processos recentes de construção do Estado. A gente está falando de países que muitos não têm nem 100 anos, que se tornaram independentes na década de 70, 60. E esses processos, e por ser um processo recente, isso obviamente pode trazer mais instabilidade, ainda mais em instituições que ainda são bastante atravessadas pelo legado colonial. Então, isso pode gerar instabilidade política, e essa instabilidade política afeta os negócios. Então, aqui eu estou falando de variáveis bem simples e vinculadas ao país para onde você está indo, mas aí você tem que considerar a economia internacional. E se tem... Você não está indo para a Ucrânia, mas a guerra começou, o preço do petróleo subiu e todo o teu planejamento logístico vai ficar mais difícil por conta da inflação no continente europeu. Então, são muitas variáveis e é muito difícil controlar essas variáveis. Por isso que o gerenciamento é fundamental, porque assim você diminui a chance de que você se perca dentro desse processo e não consiga atingir o seu objetivo. Eu acho que esse é o elemento central, não é, professor Guilherme? Sim, com certeza. E você falando, professora Nathalie, eu lembrei de uma variável mas, assim, agora fazendo uma ponte, inclusive, para a aula interativa que a gente teve hoje também de integração regional, quem não assistiu, convido que assista. Teve uma fala... São projetos. São projetos. Que, inclusive, foi uma fala minha, não foi do nosso convidado. Que eu disse que tem algumas questões do âmbito da política que não são mais de boniteza, viu, Nathalie? Assim, não adianta a gente querer falar que não existem ou que não é prioritária, ou, enfim, querer desmerecer. A realidade nos impõe que esses assuntos se tornem realidade independente do que a gente ache deles, que a gente pense sobre eles. Está ali, e é uma questão com a qual nós temos que lidar. E quando você estava elencando ali as variáveis, todas elas, eu fiquei pensando aqui sobre a questão, por exemplo, e aqui sendo bem específico, de quem pensa em um projeto para sua empresa, abrir uma empresa, vender coisas, enfim, para a União Europeia. E por que especificamente para a União Europeia? Se recordem tudo que a professora Nathalie, nomeou, e inclua uma questão que é independente do que você acha desse assunto: meio ambiente. Estamos em 2022, 24 de agosto de 2022, essa aula está sendo feita, está sendo gravada. A gente pode olhar para esse calendário e falar assim: 2030 está longe, faltam 8 anos. Ou a gente pode falar: meu Deus, 2030 está aí e só faltam 8 anos. E por que essa diferença? Pois bem, se você quer pensar em entrar no mercado da União Europeia, ótimo. A sua produção e sua cadeia logística vai ter que ser de emissão zero de carbono, senão seu produto não vai entrar na União Europeia. Até 2030, eles querem tornar toda a cadeia de produção, toda a cadeia do ciclo de vida, já pensando no impacto zero. Mas o que isso quer dizer, professor? Tudo. Desde como você vai produzir, a como esse produto vai chegar na prateleira, lá na Europa. Zero. Para quando? Daqui a 8 anos isso começa.
Já tem fábrica, principalmente de automóveis, que já não vão mais fabricar, a partir de agora, carros com motores a combustão. Por quê? Porque é olhar para o calendário e falar 8 anos é pouco tempo. Porque começam assim, tá? Daqui a 8 anos, você vai ter que se virar para que seu produto, seu projeto, seja de emissão zero de carbono. Beleza. Isso não significa, por exemplo, que quem tiver lá em 2030 tenha que dar fim ao seu carro a combustão, movido a gasolina, petróleo, a diesel, lá na Europa. Isso não significa em 2030, porque depois, quem tiver um carro com motor a combustão não vai poder rodar na Europa. Então, por que eu, por exemplo, se fosse dono de uma montadora, eu iria inaugurar uma nova linha de produção para o mercado europeu, sabendo que daqui a 8 anos eu vou ter que reinvestir, porque eu não vou poder vender carro, não vou poder vender caminhão, não vou poder vender daqui a pouco nem avião, se não for movido a eletricidade. Então, a gente, sabendo dessas coisas, a gente não pode desperdiçar tempo com coisas que a gente sabe que vai acontecer. Vai acontecer. Agora a gente olha para o cenário aqui. A gente vê isso acontecendo. Essa preocupação ainda não existiu. A gente está à margem do processo no atual contexto. Há alguns anos, entre 15 anos, mais ou menos, nessa discussão de meio ambiente, o Brasil não se sentava à mesa na lateral. O Brasil era um dos líderes desse processo. Era uma das principais pautas de política externa no Brasil. Era meio ambiente. E nisso implicavam várias coisas. Hoje, a gente poderia estar sentado realmente com a União Europeia, com China, com os Estados Unidos, ditando as regras para esse novo ambiente comercial global. Mas estamos à margem, por nossa escolha. Porém, a realidade se impõe. Então, a gente está perdendo tempo. Então, quem pensa em ampliar a sua base para a Europa tem que se preocupar com isso hoje, e não daqui a 8 anos. Daqui a 8 anos, se a gente não se preparar, a gente não vai conseguir virar para a União Europeia e falar: União Europeia, estica o prazo aí, porque eu esqueci de fazer, não fiz meu dever de casa. Bom, como a professora Carolina Roeder pôs em outro contexto, quem não leu o edital já é eliminado já na primeira fase. E assim, lamento, o prazo está aí, está correndo. Então, todos os projetos precisam prever. Há exceções, como, por exemplo, a professora Nathalie trouxe. Não dá, a Rússia iria invadir a Ucrânia. Tudo bem? Não dá, realmente. Mas outras coisas como essa está dada. E não adianta querer negar a realidade. Quem vai ficar à margem do processo é você, não a quem você quer destinar o seu projeto. Então é fundamental. Por exemplo, é tão importante, aqui talvez a professora Nathalie tenha até mais substância do que eu para falar sobre isso. Na nossa área, na parte de teoria, principalmente do construtivismo, hoje, os maiores avanços teóricos estão em estudos envolvendo construtivismo e meio ambiente. É o que tem sido chamado de escola até canadense de construtivismo, que o pessoal está concentrado ali em Toronto, Montreal, e você tem avanços de projetos de pesquisa teóricos de relações internacionais sobre o meio ambiente. Então, você quer aprender teoria, você quer fazer um projeto de teoria, você quer estudar num bom centro de teoria de relações internacionais, não queira nadar contra a corrente, você vai ler sobre meio ambiente.
porque lá você tem grandes avanços na área teórica da nossa academia. Por fim, um exemplo aqui que eu acho, eu lembrei também no decorrer da apresentação, que não tem nada a ver com política, mas tem a ver com envolve o Brasil, com certeza, mas é fundamental. O que é um projeto pensado, bem feito? Sabe o Amir Klink, né? Cruzou o Oceano Atlântico, né? O continente africano até o Brasil, a remo, né? E uma das coisas, e é um dos exemplos usados muitas vezes em gerenciamento de projetos, no MBA inconcluso, da professora Nathalie, que é uma hora que ele vira e fala assim, ele lá projetando, né, o caiaque, barco, não sei como se chama, e tem, obviamente, a preocupação com as ondas, né, o tamanho das ondas, acho que é 100 dias, né, que ele levou para cruzar de uma margem a outra, até que ele tem ele tem uma ideia, altera o projeto e veja como que ele conseguiu essa proeza. Não adianta eu querer ir contra o tamanho das ondas. Isso é uma variável a qual eu não controlo. Então, o que eu controlo é meu barco, meu caiaque, sei lá o quê. Então, o que eu tenho que fazer é que toda vez que ele seja atingido por uma onda, ele role. Ele não fique de ponta cabeça, ele não afunde, mas que ele role dentro da... Porque daí ele voltaria para a posição normal. E assim não afundaria, não morreria afogado, nem nada. Então não era nadar, não era navegar contra a onda, mas a onda se adaptar às condições a qual ele não controlava para poder cumprir o seu objetivo. Então, a questão não era fazer o barco não rolar, pelo contrário, era fazer ele rolar, uma vez que a onda ele não controlava. E é isso que muitas vezes nós temos que ficar de olho nos nossos projetos, as ondas as quais nós não controlamos. Professora Nathalie, me devolvo a palavra. E eu acho que isso é muito bem colocado, porque é algo até que acho que a gente sempre precisa ter em mente, até pensando no exemplo da guerra, de fato, você não tem como controlar, muitas vezes, nem antecipar esse tipo de variável. Mas dentro de um bom planejamento, a gente geralmente vai ter que deixar espaço para contingência, que é justamente você saber que o teu planejamento nunca vai ser 100%. Replicado na realidade, porque você vai tentar prever todos os gastos e todas as variáveis e todos os riscos desse projeto, você vai tentar trazer ali todos esses elementos para que você tenha uma otimização de todos os seus recursos, sobretudo custo e tempo, mas ao mesmo tempo a realidade, ela é, né, a censura do real, ela costuma se impor e a gente não tem muito como fugir disso. Então, geralmente, o espaço da contingência ou essa possibilidade de adaptabilidade do teu projeto é fundamental, ainda mais quando a gente está trabalhando na incerteza das relações internacionais. Né? E até aqui já fazendo um gancho com o que você falou sobre o meio ambiente, gente, olha, vocês que estão aqui estudando relações internacionais, que estão começando o curso, a minha visão como professora não é minha área de especialidade, eu estudo paz e segurança nas relações internacionais, mas eu acho que cada vez mais o meio ambiente ele não só é um elemento teórico que vai aparecer, mas ele também é um campo de oportunidade de trabalho. Então, aqui a gente está falando de projetos internacionais. Se você for pegar a ONU e você ver as possibilidades de trabalho dentro da Organização das Nações Unidas, lembrem que o mundo ONU é gigantesco. Né? Então, você tem lá uma série de órgãos que fazem projetos, tem várias formas de entrar, tá, pessoal? Então, é bom, quem tem interesse de trabalhar numa instituição internacional, não é impossível. Né? Só que você não pode ficar só olhando aqueles editais para você ser analista político da ONU, que eles pedem 7 anos em campo. Que você tem que ter 10 anos de pesquisa, 7 anos em campo, falar 10 idiomas, né? Que claramente aquele edital é para o burocrata, né? Para quem já está sendo talhado na instituição há muito tempo. Vocês têm que aprender a navegar pelos órgãos da instituição e por todas as formas de você conseguir entrar ali, porque às vezes é um campo de entrada para um dia você se adequar para o edital que pede tudo isso. E ainda tem mínimo de idade, esses editais deles também.
vocês aprendam a navegar, porque cada vez mais o que tá aparecendo é oportunidade para trabalhar com um projeto voltado para o meio ambiente, né. E eu acho que a profissão do internacionalista, eu acho que cada vez mais, se hoje a gente é o comércio, é algo que aparece muito, né, quando a gente pensa no setor privado, o comércio internacional, né, então o internacionalista justamente para pensar em internacionalização de empresa, ter essa visão mais ampla do processo de negociação e de exportação e importação. Se hoje essa é uma área que absorve muito os internacionalistas, eu acho que cada vez mais o meio ambiente vai ser uma área importante, porque isso que o professor Guilherme colocou é uma realidade. Então, a gente tem a União Europeia, que é um órgão importante. O Biden também está ali investindo nessa esfera. Então, isso é algo que está se impondo e não existe, e não vai ter muito como ignorar. E se hoje em dia a gente já tem, eu digo isso porque me falaram, para eu aprender a assinar, para eu aprender a fazer lá um curso técnico sobre projetos de meio ambiente, que era uma coisa mais técnica, porque precisa de pessoas para assinar e ajudar com esses projetos em organizações como as Nações Unidas. Então, o meio ambiente, eu acho que é uma área de atuação que é bem importante vocês manterem um olhar e não terem essa visão de que é coisa só do terceiro setor, porque o terceiro setor também dá dinheiro, tá? Outra área que eu deixaria já uma dica é migração, né? Porque junto com os problemas do meio ambiente vem o aprofundamento dos problemas migratórios. E essa é uma área que também tem crescido tanto no setor público quanto no setor do terceiro setor, e você precisa de gente que consiga atuar. E a profissão de relações internacionais, né, o curso de relações internacionais, ajuda que a gente consiga pensar nesses problemas de maneira mais ampla, né, que a gente consiga ver de modo mais integrado esse mundo de variáveis que atrapalham ou que criam oportunidades, né, porque nem tudo atrapalha, às vezes até a guerra vai fazer alguém ficar rico, né, no final das contas, alguém ganha com esse tipo de processo, né. Acho que a carreira do internacionalista, a formação, ela permite que vocês tenham esse perfil mais dinâmico de profissional. E tanto teoricamente, academicamente, quanto do ponto de vista profissional, eu acho que o meio ambiente é um setor que vai só ampliar as oportunidades de trabalho, assim, é algo que eu recomendaria fortemente que vocês ficassem atentos. Não só instituições, eu citei as Nações Unidas, mas as empresas vão precisar se adaptar. As empresas vão precisar começar a fazer isso, né? O Estado vai precisar olhar para isso com mais atenção. Então, de um modo geral, acho que esse é um tema candente e que ele não tá para daqui 50 anos, né, eu acho que já é agora, assim. Então, é bem, acho que essa sua leitura sobre o construtivismo, acho que ela se aplica, eu vejo que quase todas as esferas trazem a discussão. O Linklater, da teoria crítica, já coloca o meio ambiente como a questão ambiental como um problema fundamental da teoria das RIs, né. Afinal, o que vai se sobrepor? O interesse individual dos estados, das nações, ou a necessidade de fazer alguma coisa e dar uma resposta, sendo que essa resposta tem que ser coletiva, né. Não adianta a Europa mudar toda a sua estrutura econômica se o resto do mundo não fizer nada, né. As chances disso ter impactos, diminui os impactos desse processo de transformação. Então, é uma área que eu recomendo fortemente, até eu tenho tido mais interesse, mas primeiro eu preciso terminar a tese, para olhar para esse lado. Temos mais alguma interação, professor Guilherme? Acho que não, né? Não, só a Bárbara, né, que trouxe aqui uma maior explanação, não é nem uma pergunta, né, falando que ela viu as variáveis que você trouxe, né, na aula de comércio internacional, Legal. e como questões burocráticas, estudo de governo, cultura local, taxas, tributos, né, isso de se adaptar à realidade, os objetivos do país de destino, né, e que não é nem novo. A administração, o marketing já estuda essas mudanças de cultura, de você ter que adaptar seu produto, quando a gente fala adaptar produto, a gente está querendo dizer alteração de projetos, tá? Ninguém simplesmente vai ali, mudou, pronto e acabou.
que já é histórico, né? Tem coisas que são um sucesso lá fora que aqui não é, coisas que aqui dentro vende muito bem, que nem existe lá fora, coisas que existem lá fora e aqui, mas que são adaptadas à realidade local, à cultura local. Então, isso é tudo projeta, você conhecer seu objetivo, conhecer seu público-alvo, saber quem se destina. Isso é fundamental, novamente, em todas as áreas, desde a acadêmica, a profissional e de vida também. Não é à toa que se chama ciclo de vida, essa explanação sobre a elaboração de projetos. Bom, não havendo, então, maiores interações, eu também agradeço a professora Carolina Roeder, que trouxe excelentes contribuições aqui no chat, o professor Lucas também, que trouxe uma contribuição chamando a importância desse assunto. Mas, sendo isso, professora Nathalie Hoff, muito obrigado pela sua disposição, pela excelente aula. Foi um excelente bate-papo. Eu que agradeço a todo mundo que assistiu, que ficou com a gente aqui até essa hora. Estou à disposição, pessoal, vocês já sabem onde me encontrar, né? É só enviar uma mensagem lá na tutoria, caso vocês tenham mais dúvidas sobre esses assuntos ou outros. Obrigada pelo convite, professor Guilherme. E estou sempre aqui à disposição, né, dentro das possibilidades aí. Tá certo, então, pessoal, muito obrigado quem nos acompanhou e até a próxima aula interativa. Tchau!